Bom dia a todos. Estamos aqui, né, começando essa nova fase, esse novo desafio para a gente, uma coisa nova. Espero que estejam todos bem. Os familiares tomem as devidas precauções, cuidem bem deles, né? E vamos começar essa nova situação. E, assim, dentro do possível, vamos manter e trazer a mais tranquilidade possível dentro dessas aulas. Eu peço um pouco de paciência também, que é uma coisa nova, eu nunca tinha feito. E qualquer dúvida a gente está à disposição para tirar dentro dos canais possíveis, e-mail, o grupo do WhatsApp do colégio, ou até mesmo aqui na Classroom. Nós vamos começar, nós temos a ideia de que o terceiro ano nós paramos no capítulo 5, Sociedades e Modos de Produção 2, tá? Onde nós estávamos vendo a ideia de conceitos do que é modo de produção para Marx e Engels. E nós já vimos a ideia do modo primitivo e o modo de produção asiático. Lembrar sempre o conceito do que é o modo de produção, tá? A ideia de que modo de produção é o que determina ou como que está estruturada a produção de uma determinada sociedade. E para os dois pensadores, é essa relação de produção que determina as estruturas econômicas e a estrutura política. Então, a sociedade ou as sociedades elas vão se organizar de acordo com o seu modo de produção. São as relações de produção que determinam as outras condições sociais dentro da sociedade para esses dois pensadores. A aula 5, ela começa com a ideia do quê? A ideia de como que a partir de que surge ou a partir da ideia de que você tem a passagem do modo de produção asiático para o modo de produção escravista, você começa a desenvolver a ideia de uma propriedade privada, tá? A ideia de como que essa nova organização social deriva de uma passagem ou de uma mudança de transição de produção. Lembrando que no asiático, a terra ou a propriedade privada era uma exclusividade daqueles que controlavam o Estado. A partir das sociedades clássicas greco e romana, nós temos a ideia de que eu consigo ou estou criando um início de um princípio jurídico onde tem a ideia de que o homem livre ele vai se diferenciar do escravo, porque o homem livre ele pode ter essa propriedade, ele vai ter esses direitos consentidos, né, dentro dessa sociedade. E a principal propriedade que ele vai ter vai ser o quê? Vai ser essa propriedade que lhe garante. Vai ser essa propriedade que vai ser a terra, que vai ser o escravo e que ele vai conseguir porque ele é livre. Tá? A ideia, quando a gente pega aqui na apostila, ele traz a princípio essa concepção. Aí nós temos um resuminho que eu tenho que vou compartilhar aqui com vocês, que é aqueles slides que a gente utiliza em salas de aula, que é um esqueminha para a gente ir seguindo. Tá? Novamente, um pouco de paciência. Nós temos aí, então, a situação que vai determinar o seguinte. Conforme as sociedades romanas, a sociedade romana, a sociedade grega, ela vai se desenvolvendo, nós vamos criar o conceito do que é o homem livre. E esse homem livre ele vai ter os direitos de participação política, de participação na propriedade, de ter a sua condição. E o escravo, ele é justamente essa pessoa que é uma propriedade. Um escravo, ele não pode ter propriedade, ele não pode ter uma vontade, ele não pode ter nada. Ele é condicionado à sujeição e à vontade do seu dono, né? O seu senhor, se assim a gente pode chamar. E o que marca a ideia da sociedade escravista em Grécia e Roma é que se não houvesse, ou se você não tivesse a relação escravista ou a organização escravista, essas duas sociedades não teriam alcançado o patamar de desenvolvimento que eles tiveram. Porque você tem que o escravo ele vai ser a parte laboral, ele vai ser a parte que trabalha, ele vai ser a parte que concentra toda a produção.
Os homens livres eles vão estar preocupados com artes, cultura, política, religião, dança, guerras. Então, o que que ocorre? A partir da condição de se condicionar a sociedade ao modo de produção escravista, os outros setores conseguiram desenvolver, porque você tem um conceito de cidadão livre que faz com que essas pessoas possam desenvolver outras atividades e não se preocupar com o trabalho. Então, os dois, principalmente o Marx e Engels, os dois pensadores, eles vão criar essa ideia de que essas sociedades só se desenvolveram, só alcançaram e atingiram o que elas atingiram porque elas estavam pautadas no escravismo. E isso também foi um problema no final dessas sociedades, principalmente em Roma, que ela era tão dependente do escravismo que ela não consegue modernizar ou ela não consegue se sustentar depois, por conta de invasões, por conta de outros vários fatores, mas um dos motivos da queda é justamente a ideia do que de que o sistema escravista entra em colapso e você não consegue manter toda a situação organizacional, jurídica, militar, econômica do império. Tá? Nós podemos destacar aqui a ideia seguinte, de que a ideia do Engels, né, de que sem o escravismo não haveria sociedade grega, não haveria sociedade romana, por causa dessa situação. A dependência do escravo, ou a dependência do escravismo como força de trabalho, certo? Então, o que ocorre? Isso aqui é talvez a parte principal. Eu não utilizo o cidadão livre para o trabalho, eu utilizo o escravo. Então, eu dependo totalmente dele. Eu sou dependente, eu não consigo criar, ou eu não tenho relações, ou a principal relação de trabalho é essa, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, isso que é a grande diferença. E não é mais do Estado, como era no asiático. Agora eu tenho pessoas livres que vão comprar esse escravo e ele vai ser, de certa forma, a propriedade principal dessas pessoas. Quando eu tenho isso, o que vai acontecer? O escravo ele vai se tornar a chave de toda a produção. Tá? A ideia de que o escravo ele é a ideia produtiva, ele é a relação produtiva principal. Porém, a gente ainda não está falando de uma sociedade altamente desenvolvida nas suas relações de troca. E isso quer dizer que, para a manutenção do sistema escravista, essas sociedades elas vão ter que buscar o quê? Sempre está ampliando suas conquistas, que a maior parte ou a maioria dos escravos eram que pessoas conquistadas através de guerra. Próximo da gente, né, a gente tem o exemplo do Brasil colônia e temos situações análogas à escravidão ainda na sociedade contemporânea. Próximo modo de produção, que está aí na página 116, é o modo de produção feudal. Tá? Nós vamos ver a ideia agora de como que o final do escravismo, a transição do Império Romano, ele produz essa forma de essa nova sociedade, né? Então, voltamos lá para os slides. Bem, a transição clássica, tá? Ela se dá a partir do fim do Império Romano do Ocidente, em 476. E ela vai se formar a partir da ideia do quê? De que como que aquela sociedade escravista, que tinha como o comércio sua principal fonte de renda, ao final, ao início das invasões e a decadência do império, ela começa a se tornar uma sociedade rural. As pessoas começam a abandonar as cidades, os centros urbanos, com medo de invasões e começam a procurar abrigo em vilas romanas, tá? Que eram, como se eu posso falar para vocês, eram as terras que os generais, os militares recebiam fora ou nas suas áreas de conquista. Eles recebiam isso como bonificação
E a população começa a procurar essas terras em troca de trabalho, comida e proteção. Isso você vai criando um processo de ruralização. Então, tanto escravos quanto a população livre começa a fugir das cidades por conta das invasões bárbaras. Então, você tem uma lenta transição. Isso não acontece de um dia para o outro. Tanto que o feudalismo ele só se forma no meados do século IX e século X. Então, você tem todo um processo de transição histórica no final do Império Romano que vai formar a sociedade medieval. E esse processo ele vai transformar a sociedade europeia em uma sociedade totalmente rural. Tá? Isso é o processo de ruralização, que vai ser a formação dos feudos, que vai ser a formação dessa sociedade europeia medieval. A sociedade europeia ela vai ser a fusão da cultura romana e da cultura germânica, porque você vai desaparecer aquela ideia de direito constitucional que existia na Roma e em Grécia, e você começa a ter relações de tradição, que é o marco da sociedade germânica. Tá? E o que vai ser criado a partir dessa concepção, e principalmente da ideia da fusão dessas duas sociedades, é que aquilo que prevalece de Roma, a única instituição que prevalece e que vai ser fortalecida na Idade Média é a Igreja. A Igreja Católica ela vai criar condições, ela vai formar as condições para se sustentar, para se promover dentro desse processo de invasões, tanto que ela vai se aliar aos reinos bárbaros, né, os reis bárbaros, assim chamados, e vai iniciar um processo de expansão do seu poder. Esse processo de expansão, ela vai se juntar aos interesses desses novos reis que vão e desses reinos que vão se formar, junto com a ideia da expansão da fé. Nesse processo, a Igreja ela vai criar uma sociedade estamental, juntamente com esses novos reinos. O que é uma sociedade estamental? As sociedades de classes, você tem uma dinâmica. Você pode ascender e você pode decair dentro delas. Isso é condicionado com a sua condição econômica, com a sua condição produtiva. O estamento é determinado por uma questão de nascimento. Então, os estamentos da Idade Média são clero, nobreza e servos. Os que trabalham, os que lutam e os que oram. Então, o clero ora, os nobres lutam e os servos trabalham. Então, você tem que mais de 95% da população europeia da época vai ser serva. Tá? E elas vão trabalhar nas terras dessa igreja, nas terras desses senhores que vão surgir, que vão ser os senhores feudais. E isso vai ser uma condição de um determinismo, através do nascimento. Tá? Então, a diferença aqui de estamentos para classe é que o estamento ele é determinado por uma questão de nascimento. Você não consegue mudá-lo, você não consegue, tá? E isso vem de uma condição religiosa. Muito bem. O que esse sistema ele produz? Tá? Ele vai produzir uma sociedade fechada, ele vai produzir uma sociedade quase que sem comércio. Tem comércio na Europa medieval, porém ele é escasso. Ele é, como eu posso dizer para vocês, ele é mínimo. Tá? Você tem, ao mesmo tempo, a partir do século VII, século VIII, no norte do Mediterrâneo, ao sul do Mediterrâneo, no norte da África, o surgimento dos reinos islâmicos. Nós temos vários conflitos que vão envolver cristãos e islâmicos dentro da Idade Média, mas o foco aqui para a gente é o seguinte: o servo ele é desprovido da terra, ele não pode ter terra, ele não consegue, ele não pode, porque o que determina a riqueza na Idade Média é a terra. E quem pode ter terra? Os nobres e a igreja. Porém, o servo ele não é um escravo, ele é livre. Mas ele tem que pagar obrigações, ou seja, impostos para os senhores feudais e para a igreja, para que ele possa trabalhar na terra dessas instituições e que dali ele possa tirar o que? O seu sustento. Tá? Então, o servo ele fica preso à terra, mas ele é livre. Ele tem que pagar os impostos, ele não pode ficar mudando e saindo de feudo para feudo, mesmo porque existe aquele medo psicológico das invasões. Você tem uma condição religiosa muito forte, que é a ideia de que o servo ele tem que obedecer à igreja, ele tem que obedecer ao Senhor, porque senão ele pode ser condenado ao inferno, vamos dizer assim propriamente dito, né? Porque ele tem essa questão religiosa dessa estrutura social. E ele vai ficar preso aí a essa terra, a esse sistema, a igreja controlando a questão religiosa e, como eu posso dizer, e a cultural, os nobres a questão militar
e os servos vão ficar presos a essa estrutura produtiva em que eles não podem ascender nem decair. Porém, a situação muda a partir do século XII e século XIII. Ao final das Cruzadas, e um surgimento e uma retomada de rotas comerciais para o Oriente, as cidades italianas de Gênova e Veneza, elas começam a desenvolver um novo sistema, lentamente. Tá? Isso é tudo coisas de séculos para se tornar uma realidade. Mas com a retomada de rotas comerciais, você começa a ter uma volta de uma necessidade de comércio e, após as cruzadas, você vai ter uma expansão populacional na Europa. Depois da recuperação das cruzadas, né? Então você começa a ter que a população europeia começa a crescer, você não começa a ter espaço, você não começa a ter mercadorias, você não começa a ter... Você precisa ter uma necessidade maior. Então você precisa o quê? A Europa passar a buscar mais recursos. Então isso vai favorecer a retomada do comércio. Retomou o comércio, retoma o crescimento das cidades. Nesse processo, século XII, século XIII, começa a surgir uma classe dentro do próprio sistema feudal que está entre os servos e a nobreza, que vão ser pessoas oriundas de nobres falidos, de pessoas com um pouco mais de vantagem econômica, que vão ser os burgueses. Tá? O que é a ideia do burguês? O burguês é o comerciante que vai pegar a mercadoria de uma região e vai mandar e vai transportar para outra para comercializar. Inicialmente dentro das feiras europeias e depois começa a expansão para outras regiões. Então, o que nós temos aqui é a ideia de que dentro da própria sociedade europeia vai surgir aquela classe que vai determinar a sua decadência, que é a burguesia. Tá? Então, o que vai acontecer? Com o renascimento comercial, a burguesia vai se fortalecer, a burguesia vai vendo que aquelas relações de estamento, essas relações religiosas e de nascimento não servem mais como organização e forma de organização. Ela quer ascender ao poder e para ela ascender ao poder ela tem que destruir. Ela precisa acabar com esse sistema. Tá? Isso inicia-se a partir do século XVI e vai até o século XVIII com a Revolução Francesa e Industrial. Essa é a ideia. E nós vamos para o próximo modo de produção e último, que é o sistema capitalista. Tá? Está na mesma página, está na mesma situação. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para a gente melhorar a captação da ideia. Então, nós estamos aqui então, com o modo de produção capitalista. Bem, esse talvez seja a principal forma, né, de organização, porque é o que nós estamos vivendo e aqui é o que o Marx vai dizer, que a sociedade atinge a sua principal forma ou seu principal meio de desenvolvimento. Né? Então, no sistema capitalista, as formas de produção, as relações de produção estão desenvolvidas por completo. Tá? Então, qual que é a ideia? Aqui nós temos inicialmente a ideia de que no capitalismo a ideia é você ter propriedade privada, relação de produção através de compra e venda de mercadoria, uma divisão social do trabalho, tá? E isso vai fazer com que a mercadoria seja a principal relação de produção desse sistema. Traduzindo, nas outras sociedades você tinha princípios como Estado, religião, determinismo da questão de nascimento, tudo isso frente à condição econômica. Na sociedade capitalista, para Marx e Engels, você tem uma condição só que vai determinar a sua posição na sociedade, que é a sua relação com a mercadoria. Ou você é um produtor, ou você tem os meios de produção, ou você, como eu posso dizer, a sua relação com a mercadoria ela vai ser determinada da seguinte forma: o quanto mais você conseguir comprar, mais você vai ser dentro dessa sociedade. Então, Marx, já no século XIX, ele começa com essa relação de discussão. A mercadoria, para ele, é a principal relação que forma a sociedade capitalista. Por quê? Eu tenho agora uma forma que é a ideia do que eu posso, ou eu vou transformar o meu trabalho em mercadoria.
Então, tudo aquilo que o ser humano produz é derivado da relação de produção de trabalho. Ele transforma a natureza em algo. Essa transformação da natureza em mercadoria tem um valor de trabalho. Quando ele transforma esse valor de trabalho em mercadoria, ele determina o preço dessa mercadoria. E você pode comprar elas se você consegue atingir esse valor dentro da sua produção, que é o dinheiro. Então, as pessoas trabalham, trocam sua força de trabalho por dinheiro para poder comprar essa mercadoria. E isso, para ele, é a ideia do quê? Do capitalismo, né? De como que ele vai analisar a sociedade capitalista a partir do final do século XVIII, mas principalmente do século XIX. Ele vai dizer o seguinte: toda mercadoria produzida cria um fetichismo dentro das pessoas. O que é isso? É a ideia de que, a partir do momento que você compra a mercadoria, você se sente realizado, ou você cria um desejo por ela. Você quer aquilo mais do que qualquer coisa. E isso, para ele, tem uma condição quase que de uma questão mística, né? Religiosa, de que na produção, a mercadoria ela vai fazer com que as pessoas realmente estejam ali alienadas a essa mercadoria. Então, você vai comprar, você vai trabalhar, você vai comprar aquela mercadoria, você vai ter um momento de satisfação. Mas a partir do momento que você se satisfaz, já gera um desejo por outro, né? E é isso que ele vai chamar de fetichismo, essa ideia de que a gente vai comprar quem nunca, né? Quem nunca comprou coisas desnecessárias aí fala, nossa, eu estava precisando disso, depois passou 2, 3 dias, perdeu o desinteresse, quer comprar já outra coisa, tal. É isso, é essa relação. Ele vai dizer que o que move também esse sistema é essa ideia que a mercadoria causa nos seres humanos. Lembrar sempre que, para ele, as relações históricas e de classes são antagônicas. Então, significa que eu vou ter duas classes dentro da sociedade capitalista, que vai ser o quê? Que vai ser a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletário, que vende a sua força de trabalho. O grifo ali da burguesia não ficou bom, mas perdoe. Essa luta de classe é uma luta política, porque os interesses são antagônicos, e o motor da história é a ideia do quê? De que as relações sociais criadas dentro da sociedade através do modo de produção criam as mudanças. A ideia do quê? De que são as pessoas, né, que é a ideia do materialismo histórico, são as pessoas que criam sua própria consciência, né? Então, é essa relação de classe, essa relação de conflito que vai criar. Para a gente entender, é o seguinte: as sociedades anteriores foram destruídas por coisas que foram criadas dentro dela. Então, o que ele está dizendo? Dentro da própria sociedade de classe ou das sociedades antagônicas, vão surgir classes que vão ser de interesses contraditórios e que vão causar situações de conflitos e que podem levar à destruição dessa sociedade. É o que ele espera, é o que ele queria dentro da sociedade capitalista, surgir a classe proletária para destruir ou para, como eu posso dizer, não ter mais essa sociedade, não ter uma sociedade mais de classe. E o Marx diz o seguinte: a sociedade capitalista, ela é uma sociedade de classe burguesa. Então, todas as instituições, seja elas políticas, jurídicas, culturais, elas estão a favor do quê? Da burguesia, numa ideia de que elas precisam criar condições de fetiche, condições de dominação para a classe proletária, para que elas não possam ter uma noção da realidade, tá? Que é a ideia de que as pessoas, ou a ideia para ele, de que nem sempre aquilo que a gente vê é o que é real. Então, para ele, na sociedade capitalista, nem sempre aquilo que está colocado como verdade na produção ou como discurso econômico é o que está acontecendo realmente. Você precisa de uma análise muito mais profunda para que você possa entender essa relação.
e essa condição de análise, de perspectiva, de introdução, que é o que ele vai chamar de materialismo histórico dialético. Ele vai dizer o seguinte, que a ideia é que as condições são criadas a partir das condições materiais, as condições de vida, as condições de desenvolvimento, de pensamento, organização política, jurídica e social são determinadas pelas condições materiais de produção, e que o materialismo histórico e dialético tem como base essa ideia de pensamento. Tá? E ele vai confrontar, pensadores do seu século da ideia de como que essa realidade, ou como que alguns discursos estariam favorecendo a continuação desse encobrimento dessa realidade. E é por isso que ele diz que a ideia do quê? De que as sociedades, por mais que se pareçam imóveis, por mais que se pareçam ilesas e intactas, um dia elas chegam ao fim. Então, por isso que ele vai justificar a ideia de materialismo histórico e dialético. Bem, espero que tenha sido um teste interessante. Não sei se ficou muito maçante. Se for o caso, a gente tenta diminuir os minutos das aulas. Eu vou lançar depois a atividade que eu quero, é coisa simples. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.